Fuleiro, mais um videozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a vocês a sessão do canal. Antes de mais nada, likezinho no vídeo, caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando dislike, mas você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro não tá inscrito, se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações no vídeo de hoje. Caraca, a gente previu uma coisa e aconteceram coisas totalmente diferentes onde a gente não previu. Mas antes de eu começar esse conteúdo, eu quero te convidar a visitar o canal BH para Todos. BH para Todos. É um canal que fala de assuntos variados, com pessoas variadas, e assuntos muito bacanas, principalmente para quem mora, né, em BH, e fica sabendo, né, do andamento da cidade, né, de novidades, enfim. É um canal muito bacana e eu espero que você dê essa moral lá. Você, principalmente, de BH, né, no BH para Todos, beleza? E aí, cara, na última rodada essa que aconteceu no final de semana, a gente previu aí, tentou falar de Botafogo e Fluminense, né, que poderia acontecer alguma coisa, né, Largo do Bicão, tal. Nada. Porém, nós tivemos em Fortaleza algo que abalou as estruturas da entrada do estádio. Há relatos que o pessoal da Ceará Amor deu a volta e foi até a torcida do visitante, a torcida de São Paulo. E aí aconteceu isso. Se liga aí. Mano. Foda isso aqui, galera. Tava tudo de limpeza. Aí os caras do Ceará começaram a insultar os caras do São Paulo. E ali, meu irmão, ali, eu tô vendo. Olha aí. Lá dentro, olha. Ali o estacionamento ali. Lá dentro, mano. Eu tô vendo lá dentro. Os independentes invadiram. Olha ali das motos, mano. Chibata da moto, meu irmão. Ué, A moto ali isso da aqui é moto. desumano, isso aqui, mano. Vai matar o cara ali na moto, ó. Vai matar o cara Os caras da é moto. independente, ó. Vai matar o cara da moto aí, ó. Eita, meu irmão. Não, mas o cara vai morrer ali, cara. Deixa ele vir. Compadre, o pau cantou na entrada do visitante ali, coisa comum de acontecer, e não sei se acontece com outros visitantes que são alemão da Ceará Amor, mas contra São Paulo sempre acontece isso, né? Temos um vídeo aí 2, 3 anos atrás também, que a torcida do Ceará Amor foi até lá e o pau dobrou, né? E nessa última rodada também o pau quebrou. E aí dos males o menor, né? Não que seja certo fazer isso, mas é uma coisa aceitável quando a gente fala de torcida organizada, né? Porque tá inserido nessa cartilha de que torcida organizada tem que brigar, né? Mas a rapaziada gosta do males o menor, não teve pauladas, não teve barradas de ferro, né? E isso prova que as torcidas de Norte e Nordeste são muito empenhados nessa coisa da pista, né? Eles gostam muito dessa coisa da pista. E fazem uma pista, né? Não digo Belém, porque Belém é sal, lá o bicho pega. Mas você vê que em Fortaleza, lá no Ceará, a incidência, principalmente com visitante, né? Que a gente vê às vezes Tuf com a Fúria, né, que tem o apoio da Ceará Amor e tal, né? A gente vê que a incidência, né, de pauladas e golpes de misericórdia é muito menor do que a briga entre eles mesmos, e agora muito maior entre as próprias torcidas do mesmo clube, JGT e TUF, Ceará Amor e MOF, né? E há relatos que a JGT, né, JGT parece ter um apoio nessa briga aí, tinha a galera da JGT, né, pra brigar com a Ceará Amor, né, e aí fica a gente entra numa linha de raciocínio de que, né, Sudeste, né, a pista é muito forte e tal, São Paulo, né, Rio de Janeiro, Minas, mas o pessoal do Nordeste não fica devendo em nada, né, principalmente em número de torcida, né,
mais quando joga em casa, mas que também não deixa a desejar na pista, beleza? E aí, cara, nós temos um outro vídeo também. Ontem nós tivemos Cruzeiro e Vasco, 1-0 Cruzeiro, né? E eu vou falar um pouquinho de futebol depois de falar desse conteúdo de pista. E aí nós tivemos aí, né, a caravana da Força Jovem, né, que deve ter tido o apoio da Galoucura, né? O pau quebrou também. Eu vou ter as imagens aí. Se liga aí. Oi, pisou na cabeça da criança, filho. Quebrou ali, e há relatos de que ali não foi nem a máfia azul, tá? Que ali era o pessoal da Pavilhão, né? Da Pavilhão. E aí a gente vai entrar numa linha de raciocínio também, em relação a esse conteúdo, que é o seguinte, cara. Presta bem atenção. As torcidas do Rio de Janeiro, teoricamente, estão puxando o freio de mão para que não saia da arquibancada, né? Então aqui no Rio de Janeiro você consegue evitar, né, o confronto, né? Você vai lá no BEP, lá, nos órgãos competentes, dá a sua localização de saída e tal, tem uma escolta, né? Inclusive nós temos imagens também lá no grupo de membros, caravana, desculpa, deslocamento da Fúria Jovem para o estádio, né? No Botafogo e Fluminense do sábado. Tem também lá uma galera da torcida do Fluminense também, né, cantando músicas né, do Fuzil, né, que a gente bem comentou aqui. E aí a gente vai tentar se questionar se o salve só vale em São Paulo, correto? O salve só vale em São Paulo. Nós temos também esse freio de mão puxado somente no Rio de Janeiro, né? As torcidas que têm um histórico de pista, dificilmente, né, vai ser atacado, alguma coisa desse tipo, né, e não vai pro front, né? E aqui a gente evita de ser atacado, né? Você evita, né, o contato visual com o alemão, né? Coisas que nas caravanas não acontecem, porque as torcidas de qual você está se deslocando, na maioria das vezes vai até, né, até a torcida alemã, até a torcida rival. E aí aconteceu esse reboliço aí, né, e aí a gente vai ficar mais atento às torcidas do Rio de Janeiro, com a sua participação fora do Rio de Janeiro, né? Não sei, até mesmo porque a punição dos órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro com as torcidas do Rio de Janeiro é muito severo, tirando da arquibancada e deixando de procurar, né, pessoas que estejam participando. Mas fora do Rio de Janeiro, parece ser uma coisa mais branda. As torcidas vão, né, saem na porrada, né, e vocês não são passíveis de punição. Né? Não que eu queira que puna, mas acho muito severo para o Rio de Janeiro, mais brando para os outros estados, né? Enfim, então a gente vai ficar atento aí nesse Campeonato Brasileiro, dessas brigas, né? Desses encontros de torcidas rivais, né? A gente vai ficar mais atento para saber, né, se o Rio de Janeiro só está puxando freio mesmo no Rio de Janeiro. Beleza? O que eu queria falar? Da parte de campo? Vamos na parte de campo. Então a gente parte para sábado, o jogo do Ceará e São Paulo. O time do Ceará muito certinho, faz jus a estar naquela parte da tabela ali, né? E o São Paulo deixando a desejar como São Paulo, né?
o tricampeão do mundo, o tricampeão da Libertadores. E aí prova que o futebol está muito mais nivelado, né? E o Ceará está dando trabalho quando joga em casa, né? E tivemos também Mirassol e Grêmio, 2-2. Desculpa, Mirassol e Atlético Mineiro, 2-2. Né? O Mirassol saindo na frente, o Atlético Mineiro virando e o Mirassol empatando com o Reinaldo, um dos artilheiros do campeonato, se eu não me engano tem 4 gols. Então isso aí também mostra, né, que eu não sei se é o nível do Atlético que está muito abaixo, parece que ainda já está na zona de rebaixamento, se eu não me engano, 17º, se eu não me engano. Ou esses que subiram da Série B do ano passado vão dar um certo trabalho, né, para aqueles que não veio tão bem, que já estavam na primeira divisão e corre o risco de cair. Né? A gente vê o próprio Santos, a gente vê o próprio Grêmio, a gente vê o próprio Atlético Mineiro. Né? Então a gente vai ficar aí observando para saber se esse nível técnico dos clubes que já estavam na Série A está caindo ou esse pessoal está vindo, né, para tentar se firmar na Série A. O Internacional venceu o Grêmio. Eu tô com o Grêmio na cabeça, cara. O Internacional venceu o Juventude de virada também. O Juventude faz 1-0 e o Internacional vira para 3-1. Não tenho o que muito comentar porque eu não assisti a partida. Né? Tivemos Botafogo e Fluminense. Um Botafogo que mostra, né, que ainda respira aquele time de 2024, né, com uma saída rápida, né? Uma partida muito boa do Botafogo, principalmente no primeiro tempo, que teve chance de matar o jogo e não matou, né? E no segundo tempo, no apagar das luzes, o Fluminense se mandou. O Botafogo tem um contra-ataque muito bem montado, né? E o Savarino decreta, né, o 2-0. Botafogo ainda tem deficiência, né, de finalizações, né, de transformar as chances em gol. Já o Fluminense fez, acho que sua pior partida do ano, se eu não me engano. Eu não vi todos os jogos do Fluminense, é claro, mas muito abaixo. Né? Foi altamente dominado pelo Botafogo, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo, o Renato, acho que mexeu uma peça ali, outra lá, um posicionamento ali, outro lá, e conseguiu até fazer o Fluminense jogar e chegar, chutar a bola no travessão com Arias, né? Enfim. Falam da penalidade do João Arias. Achei que ele já sentia que ia vir o toque, ele junta as pernas e se joga. Mas aí eu não sou comentarista de arbitragem, né? A gente deixa para que eles comentam a arbitragem e disseram, né, que também não tiveram a impressão de falta de pênalti. Já no domingo, né, Flamengo e Corinthians. O Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians, né? O Corinthians faz uma partida muito, muito abaixo. E aí vem o questionamento do Memphis Depay, né? Tirando a final do Paulista, que ele faz aquela graça e tal, você não vê ele em grandes jogos, tendo grande destaque em grandes jogos, né? Você não vê. E um cara que ganha 4 milhões, né, acho que tem que se doar um pouco mais. O Denilson no seu podcast, se eu não me engano, não foi no podcast não, acho que foi num comentário do Sport TV, falou: Memphis, você pode até perder a bola, mas corre atrás. Esse é o espírito do time do Corinthians, né? Você não desistir nas jogadas, né? E o Memphis parece que desiste. Ele perde a bola e desiste. Ontem parece que ele sentiu uma contusão, né? E foi substituído ainda no primeiro tempo. Já o time do Corinthians muito abaixo de uma partida contra o Flamengo, não pode errar contra o Flamengo, né? Você tem que errar o menos possível contra o Flamengo, né? E mais uma vez o Hugo Souza com os pés, né, entrega a paçoca. Foi assim no Flamengo contra o São Paulo, foi assim no Corinthians contra o Vitória e ontem novamente entregou a paçoca, né? Entregou a paçoca, né, nos pés do Pedro. O Pedro fez o gol, o Pedro ontem fez 2 gols, né, fez os pênaltis também, né? E o Flamengo vem dando as cartas do Campeonato Brasileiro. Acho sim o principal candidato ao título nesse momento, até essa rodada. Lógico, início de campeonato, né? Só foi a 5ª rodada nisso. Mas o Flamengo dá mostras de que vai brigar até o fim. Dos outros jogos eu não posso falar muito porque eu não assisti, né? Mas a gente viu um Bahia vencendo dentro dos domínios do Palmeiras,
né, venceu 1-0, segurou o Palmeiras, o Flamengo, né, deu uma sobrevida ali na liderança do campeonato, né? E muito preocupante a situação do Santos, muito preocupante a situação do Grêmio, como eu falei, e pela partida que o Vasco fez ontem, muito preocupante a situação do Vasco, né? Pode se tornar pior. Parece que o Vasco joga a próxima partida contra o Palmeiras, fora dos domínios de São Januário, vendeu a partida, ou não pode jogar em São Januário, alguma coisa desse tipo, não sei dizer, né? Mas esse Campeonato Brasileiro, ele pode se notabilizar aí por 1 ou 2, né, grandes indo para a segunda divisão. Lógico, para dizer que o Flamengo vai ser campeão brasileiro é muito cedo, também para falar que os outros vão cair é muito cedo. Mas a tendência é que o Flamengo brigue até o final pelo título e a tendência é que alguns briguem até o final para não cair. Beleza? Quero te convidar para ser membro do canal, me ajuda nessa empreitada, né? Estou muito pensando em fazer a ação do Dia das Crianças esse ano. Então quero que você me ajude nisso. E esse ano não teve 6 anos do canal, no mês que o canal faz aniversário, que a gente sempre faz ali pertinho. Mas estou pensando em fazer a festa do canal em novembro. Então a gente vai montar aí um esquema, vou me cercar de pessoas que possam ajudar, né, nessa empreitada. E aí eu quero te convidar para ser membro do canal, porque membros do canais ajudam no dia a dia a pagar uma internet, alguma coisa desse tipo, né? Então é no 21 97014 2264, 21 97014 2264, vai participar lá do grupo de membros, tem, né, o WhatsApp. E esse ano para os membros anuais, né, nós vamos dar um desconto aí na festa, ou vamos fazer algum material, né, e ele ganhe esse material, né, dos 6 anos do canal. Beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Ah, peraí. Eu lembrei de alguma coisa e esqueci nesse exato momento. Eu lembrei e esqueci. Eu tinha que falar algo, cara. Cara, não consigo lembrar. Não, eu lembrei que tinha que falar algo, mas não lembrei esse algo. Então, de repente, mais tarde eu falo, né? Mais tarde eu falo. De repente tem um videozinho mais tarde. Sim. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Fui.